Bom, olá a todos, Emanuel falando aqui. Rapidamente, para quem não é inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva, ative o sininho de notificações, curta, comente, compartilhe esse vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Sobre o ato do dia 25 de fevereiro, agora, último domingo de fevereiro, às 15 horas, na Avenida Paulista, em São Paulo, vemos que há um desespero agora por parte da esquerda em tentar impedir ou até sabotar o evento, né? Bolsonaro convocou a população, né, o povo brasileiro para ir por luta pela liberdade numa manifestação pacífica, e ele deixou dois recados, né, duas coisas claras. A primeira, para não levarem nem cartazes, nem faixas atacando ninguém, nem Lula, nem os ministros do STF, nada disso. E a segunda orientação foi que quem não puder ir a São Paulo, na Avenida Paulista, que não faça nenhum movimento em outro lugar, né, em outra cidade, no mesmo dia, mesmo horário, nada disso. Somente o movimento, a ação é em São Paulo, na Avenida Paulista. Quem não puder ir, que não faça movimento em outro lugar. É até interessante esse comportamento dele, esse recado, porque pessoas podem querer se aproveitar disso, né, querer se dizer bolsonarista e criar algazarra, querer quebrar alguma coisa, queimar alguma coisa, esses vândalos de esquerda, né, que são os infiltrados, quererem fazer alguma coisa para jogar na conta dele, né? Isso iria alimentar ainda mais a narrativa de Moraes. Então, sabiamente, ele direcionou nesse sentido. E também os cartazes, né, para não alimentar nada para a esquerda. Outro ponto também dessa manifestação é que vai servir para mostrar quem de fato está com Bolsonaro, né? Já vemos que alguns já disseram que não iriam, como por exemplo a Damares, falou que vai ter compromisso de agenda no mesmo dia, o que não justifica, né? Porque é um movimento importante, é um movimento de luta pela liberdade, né? Pelo Estado democrático de direito, e qualquer evento tem que ser cancelado. Isso é mais importante, né? E ela veio dizendo que já tinha agenda nesse dia e tal. Então está servindo para Bolsonaro ver quem realmente está do lado dele. Agora vemos o desespero da esquerda com as matérias. Como, por exemplo, eu vou ler algumas aqui que tentam minar o movimento, né? Aliados de Bolsonaro desistem ou ignoram do ato na Paulista. Convocação de Bolsonaro deve levar alguns ao Paulista, mas não como antes. Aí teve o lance das torcidas, né? Que chegou a ser divulgado que, olha só a matéria, torcidas organizadas anunciam ato no mesmo dia do convocado por Bolsonaro. Começaram a divulgar isso, né? O pessoal da esquerda começou a divulgar, falando que ia ter confronto, que acabou a manifestação e tal, sendo que as próprias torcidas organizadas da Gavião da Fiel e do Palmeiras, eles se manifestaram dizendo que é mentira isso que estão divulgando, e eles proibiram o uso do nome deles, né, em qualquer manifestação que venha querer atacar Bolsonaro. Então eles negaram essa mentira que foi divulgada, tanto que depois foi divulgado. Tanto que teve matéria, torcidas não farão ato em São Paulo durante protesto convocado por Bolsonaro. Então foi uma narrativa da esquerda para querer minar o movimento, né? Foi igual quando o Bolsonaro convocou o povo para ir até o local onde ele iria prestar depoimento à Polícia Federal, que depois cancelaram e tal, né, em São Sebastião, em São Paulo. E foi a mesma coisa, disseram, não deve ir muita gente não, foi uma multidão. E tem nomes de peso confirmando presença, né, como o governador Tarcísio. Tem alguns veículos de comunicação postando, dizendo que até o atual presidente da Argentina, Javier Milei, ele confirmou presença no dia 25 em apoio ao presidente Bolsonaro. Uma coisa é fato, eles são muito amigos, muito próximos, né? Tanto que teve a posse dele lá, Bolsonaro foi convidado, foi recebido com honras de chefe de Estado. Eles são bem próximos, né? Então não duvido que ele viria sim a esse ato, né? Eu vi algumas matérias postadas e tal, mas eu não vi nada no Instagram dele, por exemplo, confirmando isso.
né? Então, até agora eu trato como um boato, é uma possibilidade, não posso dizer que é certa, né? Porque eu não vi nada confirmando isso. Mas estão dizendo que ele viria também. Mas uma coisa é certa, a esquerda está tentando minar a manifestação de todos os jeitos, de todas as formas. Agora está vindo com matérias, né, como essa dos 800 mil reais, que a matéria que foi divulgada foi que a Polícia Federal descobriu que Bolsonaro tinha enviado 800 mil reais para os Estados Unidos para financiar golpe, esperando o golpe. Essa é a matéria, exatamente assim. Bolsonaro enviou 800 mil reais para os Estados Unidos esperando o golpe. Daí veio o Bolsonaro, fez um vídeo explicando, sim, ele enviou 800 mil reais para o Banco do Brasil lá nos Estados Unidos, né? E por não confiar no governo de esquerda, assim como vários brasileiros também enviaram dinheiro para fora do Brasil, o que não é crime, né? E foi dinheiro dele. Aí criaram uma narrativa tentando minar a imagem dele, agora estão vindo com uma outra história colocando o filho dele, ou seja, estão tentando desgastar a imagem de Bolsonaro de todas as formas. Estão tentando criar narrativas em cima de narrativas, tentando desgastar a imagem dele. Mas pro azar dele, né, para esses esquerdistas, essa mídia militante, né, que é o puxadinho do governo Lula, esse aglomerado Globo, é que quanto mais batem no Bolsonaro, mais criam narrativas, ele se fortalece, o povo continua com ele. Não é igual falando, não deve dar muita gente. Quantas manifestações pró-Bolsonaro a mídia militante não veio com esse tipo de matéria? Quantas? Dizendo que não ia dar gente, ia dar pouca gente e tal, e quando você ia ver uma multidão. Quantas vezes eles fizeram isso? É o desespero. Estão tentando emplacar uma narrativa golpista que o povo já não engole mais. Tem até ex-líder do PT dando entrevista falando que essa ideia de golpe, essa narrativa golpista é absurda, é sem fundamento. Para você ver o nível de idiotice que já virou essa narrativa golpista, né? Que nem o pessoal da esquerda já, para com isso, não cola mais. Tem uns alienados que caem nessa narrativa, né? Mas vamos aos fatos. Relatório da ABIN. Isso foi divulgado por vários veículos de comunicação. Relatório da ABIN, que foi descartado por quem? Por Lula. Esse relatório ele culpa quem pelo ato do dia 8 de janeiro? O governo Lula. Relatório da ABIN, Agência de Inteligência do Brasil, responsabilizando o governo Lula. Aí o que o Lula fez? Não, descarta o relatório. Tá falando, tá me culpando? Não, tem que culpar Bolsonaro. Matérias mostrando o G. Dias, que era responsável pelo GSI, dando água para os vândalos ali, facilitando a entrada dos depredadores. Isso responsabiliza quem? Governo Lula. Quem é inteligente já entendeu. Agora aqueles que vivem de narrativa, não, Bolsonaro, golpista, ele que mandou e tal, porque eles vivem de narrativa. Aí você fala assim, legal, cara, agora prova. Não tem. Aí você apresenta um fato, poxa, aqui ó, relatório da ABIN provando que a culpa é do governo Lula. Não, isso aí é mentira. É porque não é o que eles querem ouvir. Eles estão com a mente tão trabalhada ali, aquela lavagem cerebral da esquerda, que se você mostra um fato para eles, não, isso aí deve ser mentira. Eles não querem aceitar. Tem comentário que eu já vi, né, em material, que eu trazia um fato assim, né, postava um fato, um link de alguma notícia e tal. Não aceito, só aceito se for do jornal tal. Tá bom, aí pega o link lá do jornal tal falando a mesma coisa. E agora, tu vai falar o quê? Aí para de mandar mensagem. Não tem o que dizer, só vive de narrativa. Só vive de narrativa. Então você vê que tudo que levantaram contra Bolsonaro é narrativa. E esse ato do dia 25 de fevereiro agora, as pessoas já entenderam. É muito além do que Bolsonaro.
O que está em jogo é o que? A liberdade do povo. É a segurança do povo. É isso que está em jogo. Você vê que a ditadura de toga está tão grande, né, que estão prendendo pessoas sem o devido processo legal, dando 17 anos de cadeia, enquanto estão prendendo pessoas de bem, sem crime algum, estão soltando criminosos. Chegamos ao ponto de bandidos do Comando Vermelho fugir de um sistema penitenciário de segurança máxima e o atual ministro da Justiça, Lewandowski, dizer que a culpa é do carnaval, que as pessoas ficaram mais relaxadas. Quer dizer que todo carnaval vai fugir alguém? Porque as pessoas vão ficar relaxadas? Está entendendo o nível que o Brasil está chegando? Então, se o povo não se unir e lutar pelos seus direitos, daqui a pouco não vai ter direito nenhum para ser lutado. E é isso que a esquerda quer. E é para isso que tem essa manifestação do dia 25. Quem é de bem já entendeu isso. Agora, quem vive de narrativa, que é da esquerda, né, que vive de narrativa, de mentira, de fake news, aí continua na narrativa. Ai, não vai dar ninguém. Quando vê a multidão, tu vai ver que não vai ter mais ninguém querendo comentar isso. Foi igual quando o Bolsonaro convocou o povo lá para São Sebastião. Não vai dar ninguém, vai dar uns gatos pingados. Uma multidão. E tenho total certeza que essa vai ser a maior manifestação até hoje em apoio ao presidente Bolsonaro e lutando pelos direitos. Mas assim também, como eu tenho certeza que Alexandre de Moraes já está preparando alguma coisa contra Bolsonaro. Talvez para impedir que ele vá no dia 25 ou pós-dia 25, como ele já fez, né? Depois da live, depois de São Sebastião, que mandou a Polícia Federal atrás dele. Então, temos que ficar atentos quanto a isso.